Bom, é isso. Vamos dar início então à nossa aula. Medidas de urgência. É um tema bastante importante para quem vai atuar no processo civil, certo? E eu tenho bastante cuidado quando vou tratar de medidas de urgência, porque existem aí muitas nuances, muitas especificidades nessas medidas. E muitas vezes a gente utiliza a terminologia técnica, né, para designar algumas medidas de urgência de maneira equivocada. Então, qual é a minha ideia? É a gente tentar desmistificar alguma terminologia que é utilizada naturalmente para designar as medidas de urgência, para a gente poder aplicar de maneira apropriada essa terminologia no dia a dia, né? E a partir daí também a gente conseguir identificar as características que são específicas de cada uma dessas medidas, certo? Então, qual é a ideia da aula de hoje? A gente vai conhecer quais são os tipos de medidas de urgência previstas no Código de Processo Civil e como funcionam essas medidas de urgência. Obviamente que nós temos, a essa altura do campeonato, já um conhecimento sobre a parte inicial do processo, a formação do processo. Se vocês forem acompanhar a aula com o Código de Processo Civil, eu peço que vocês coloquem aí a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil, para que a gente possa ter uma dinâmica sobre esses artigos. Eu não irei usar diretamente esses artigos, porque primeiro eu preciso que o meu aluno compreenda os tipos de medidas de urgência e onde devem ser aplicados, certo? Em que situações essas medidas de urgência são aplicadas. Em alguns momentos vocês vão perceber que um mesmo processo pode ter mais de uma medida de urgência solicitada. Você pode pleitear numa ação judicial mais de um tipo de medida de urgência. A única obrigação que você tem de fato é que aplique a medida de urgência ou faça o pedido relativo à medida de urgência de maneira, a partir do artigo 294, Joelma. Estão me perguntando aqui no Instagram. Que aplique e faça o pedido adequado a cada uma dessas medidas de urgência, certo? Nós temos 5 tipos de medidas de urgência que a gente vai trabalhar e que a gente vai compreender, ok? Primeiro tipo, para quem está anotando aí, acompanhando a aula, é a chamada liminar, ok? Liminar. O que é uma liminar? Vocês já devem ter ouvido muito disso. Vou pedir uma liminar. Liminar é a designação genérica. Quando você quer falar numa medida de urgência em geral, você faz a referência a uma liminar. Por quê? Porque se compreende que uma liminar é uma decisão judicial, é uma decisão tomada pelo juiz de maneira prévia à comunicação com o réu. Então, sempre que eu solicitar uma medida previamente à ouvida do réu no processo, previamente à citação do réu, eu vou dizer que essa medida, essa decisão, tem um caráter liminar, certo? Então, olha a referência que você vai utilizar aí. Sempre que a referência for em relação a... alguém pediu aqui. Sempre que a referência for em relação a alguma medida de urgência que você solicite previamente à ouvida do réu, você vai dizer que essa medida tem um caráter liminar. Olá, diga aí, Ricardo. Queria participar do vídeo? Quer fazer alguma pergunta? Não, estou só acompanhando aqui, professor. Joia. Beleza, então tá acompanhando bem danado na rede, que maravilha. Queria estar assim, rapaz. É o isolamento. Tá, joia, beleza. Valeu. Querendo participar, fica à vontade, viu? Muito obrigado. Valeu. Tá bem, muito obrigado. Bom, então vamos lá. Qualquer solicitação que você faça, então, antes da ouvida do réu, tem essa natureza, esse caráter liminar. Mas, de maneira específica, o que caracteriza uma liminar? Em mandado de segurança, normalmente você escuta mandado de segurança com pedido de liminar. O que é o mandado de segurança com pedido de liminar? O que é essa liminar
do mandado de segurança. A liminar é uma providência que você solicita do juiz, então é uma decisão judicial que vai resguardar ou vai proteger o objeto final do processo. Porém, não se confunde com esse objeto final. Então, eu preciso, por exemplo, num mandado de segurança, ingressar num cargo público, porque passei no concurso público, passei em 3º lugar, e o 4º lugar foi chamado na minha frente. Houve aí uma preterição da ordem de classificação do concurso público. Qual o recurso cabível, qual a medida judicial cabível? É o mandado de segurança. Porém, para que esse objeto do mandado de segurança, para que eu possa ocupar esse cargo público, eu preciso de uma providência que vá me resguardar, vá proteger esse objeto. E aí eu solicito uma liminar. Por exemplo, a liminar pode ser o impedimento da convocação de outros candidatos aprovados, a sustação da nomeação daquele candidato que foi convocado na minha frente, certo? Brenda também está aí no Instagram, Raquel, sejam todos bem-vindos. Então observe, a liminar é uma providência de urgência, é uma providência que você solicita do juízo para proteger o objeto final do processo. Só que ele não se confunde com o objeto final do processo. Raquel também, seja bem-vinda, Raquel, tudo bom? Então, característica principal da liminar é você ter direito, ou você pretender ter direito a uma proteção do objeto final do processo. Você quer, de fato, aqui no exemplo que eu dei, você quer ser convocado para ser nomeado no concurso público. Porém, como houve a sua preterição, você vai tomar todas as cautelas, todas as medidas necessárias para proteger esse seu direito. Isso caracteriza uma liminar. Ok? A liminar é diferente de uma tutela provisória de urgência antecipada, que é a famosa tutela antecipada. Então, você que está aí anotando, está acompanhando a aula e fazendo suas anotações, anote que nós vamos para um segundo conceito aí de medida de urgência, um segundo tipo de medida de urgência, que é a tutela provisória de urgência antecipada, que você pode reduzir aí para a tutela antecipada. O que é diferente uma liminar de uma tutela, liminar em sentido estrito, e uma tutela antecipada? Na liminar, você quer proteger o objeto através de uma providência diferente desse objeto. Na tutela antecipada, o que você quer é efetivamente o objeto do processo, só que de maneira antecipada. Aquilo para o qual você só teria direito ao final do processo, você só teria aquele direito depois de passada toda a tramitação do processo, você quer que ocorra hoje. Você quer que seja concedido hoje, antecipadamente, em caráter até liminar. Olha o caráter liminar aí. Por que em caráter liminar? Porque eu quero que seja concedido antes de ouvir o réu a esse respeito. Ok? Então, olha lá. Eu quero uma providência de tutela antecipada quando eu quero hoje aquilo que eu só teria direito ao final do processo. Imagine que você ingressa com ação judicial para a concessão de uma aposentadoria. O INSS lhe negou o direito à aposentadoria, ou lhe negou o direito ao auxílio emergencial, que está aí sendo divulgado nesse período aí do coronavírus. Você diz, poxa, mas eu reúno condições para isso. Eu reúno todas as condições previstas na lei para concessão do auxílio emergencial e o INSS me negou. Eu irei entrar com ação judicial pedindo a concessão desse benefício, a concessão do auxílio emergencial. Só que o meu cliente ele não pode aguardar até o final do processo. Se demorar o processo todo para ser concedido esse benefício, vai chegar no final, o meu cliente vai morrer de fome.
né? Vai ficar sem verba alimentar. Então o que é que eu faço? Eu solicito hoje um benefício para o qual eu só teria direito ao final do processo. Ok? Deu para entender? Joia. Então vamos lá. Na tutela antecipada, provisória antecipada, nós temos alguns requisitos que a gente vai ver lá, certo? Para que ocorra essa antecipação, que é uma medida excepcional. É excepcional, ele não vai acontecer de qualquer jeito. Mas, para ambos os casos, para liminar e a tutela antecipada, nós precisamos ter em mente que precisam dois requisitos estarem presentes, genéricos, que é o fumus boni iuris, é a fumaça do bom direito, e o periculo in mora. O que é a fumaça do bom direito? É a plausibilidade do direito. Você observa perfunctoriamente, de forma rasa, que aquele direito parece favorecer a quem está solicitando, parece favorecer ao autor. E, por outro lado, existe uma urgência, existe um perigo da demora. O periculo in mora é o perigo de você postergar essa decisão, você deixar essa decisão para um momento adequado. Ok? São medidas diferentes, liminar e antecipação de tutela, mas guardam em si o mesmo princípio, que é o princípio de preservar o direito daquela pessoa que está em uma situação de risco, em uma situação vulnerável, em uma situação de urgência da medida, em face de um direito que parece ser claro. Ok? Suelaine entrou, Jairo, Ana Paula, Priscila, sejam todos bem-vindos. Né? Jackson fez uma pergunta aqui. Professor, nesse caso da aposentadoria, se for concedido liminarmente e ao final do processo houver indeferimento, o tutelado deverá devolver todo o valor recebido? Essa matéria está sendo objeto de análise, mas a decisão que nós temos hoje é de que a aposentadoria concedida em caráter liminar, ela não é repetível, ou seja, não há necessidade de você devolver a quantia em razão do seu caráter alimentar. Mas já existem decisões conflitantes a esse respeito. Já existe decisão de alguns tribunais dizendo que a parte teria que devolver sim a quantia daquilo que foi pago indevidamente. Ok? Mas a gente vai tratar sobre isso lá na frente. Vamos falar da irreversibilidade da medida. Pronto, vimos então liminar e vimos também antecipação de tutela. Vamos dar uma olhadinha agora na tutela cautelar, que é uma medida também de urgência, é a tutela provisória de urgência cautelar. Assim como as outras duas, é uma medida que vai ser tomada antecipadamente. É uma medida que pode até ser concedida liminarmente, apesar de ser menos comum, mas pode ser concedida liminarmente. Ou seja, sem a ouvida do réu, sem a ouvida da parte contrária, inaudita altera pars. Porém, na medida cautelar, o que você quer não é preservar o objeto final do processo. O que você quer não é o provimento final do processo, o objeto final do processo. O que você quer, de fato, é proteger o processo. A gente diz que a tutela cautelar protege o resultado útil do processo. O que é o resultado útil do processo? Quando você ajuiza uma demanda, quando você entra com ação judicial, você pretende receber ao final aquele objeto, mas pretende que o processo seja útil, que o processo sirva para alguma coisa. Se você não toma, se o processo ele tem algum risco de não ser útil, você vai tentar, através de uma medida cautelar, resguardar esse processo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma testemunha, é a única testemunha do meu caso. Ela é importantíssima para o meu caso. Sem ela, eu não vou conseguir comprovar o meu direito. Só que essa testemunha tem 95 anos, certo? Tem uma idade já bastante avançada. Existe o risco dessa minha testemunha falecer, né? E conversar lá com o capeta ou com os anjinhos, não sei, depende do caráter dessa testemunha. Mas
ele está bem próximo ali de falecer, né? As chances são grandes. Se eu esperar no meu processo até a data em que for marcada a audiência para a ouvida dessa testemunha, até o momento natural do processo para ouvir essa testemunha, pode acontecer dessa testemunha vir a falecer. Então, o que eu solicito para que eu tenha o meu processo como útil? Uma antecipação daquela prova, da produção daquela prova. A cautelar de produção antecipada da prova, portanto, é uma medida em que você antecipa um ato processual. É uma característica da cautelar. A cautelar, eu vou inverter de certa forma a ordem do processo a fim de resguardar o resultado útil do processo. Ficou claro isso? Olha, vamos com calma, devagarzinho, tentando compreender cada uma das medidas de urgência. Liminar. O que é que faz a liminar? Protege o objeto final do processo. Então, as medidas que o juiz faz é para proteger aquilo que eu estou pedindo no processo. Tutela antecipada. Eu quero hoje aquilo que eu só teria direito ao final do processo. Eu quero a antecipação da decisão final do processo. Tutela cautelar. Eu quero proteger o resultado útil do processo. Eu quero inverter a ordem dos atos processuais a fim de que eu possa praticar esse ato antes da data ou do momento que seria devido. Tudo isso para proteger o resultado útil do processo. Outro exemplo de medida cautelar é o arresto ou sequestro. Arresto, sequestro diz respeito à proteção dos bens do futuro devedor. Olha, eu quero entrar com ação contra o réu. Eu entro com ação condenatória contra o réu. O réu, uma ação, estou pedindo contra o réu uma indenização de 100 mil reais. Só que eu observo que o réu está dilapidando o seu patrimônio. Ele está se desfazendo do patrimônio. Priscila entrou aí também. Seja bem-vinda, Priscila. Kesley também está presente. Kesley fez uma pergunta aqui. Para definir que realmente necessita dessa tutela, qual será o critério? A gente vai ver os critérios e os requisitos da tutela, ok? Mas, basicamente, lembrem de fumus boniuris, periculum in mora. Minha amiga Débora entrou aqui, ó. Ó, Débora. Quando ela quiser entrar, ela pode ficar à vontade. Então, estava explicando. Na tutela cautelar, uma tutela cautelar de sequestro, o que é que eu vou querer hoje, antecipadamente? O que é que eu vou proteger? Eu vou proteger o meu direito a penhorar aquele bem. Lá no futuro, lá na frente, com a decisão favorável de uma eventual ação de indenização, eu vou pedir contra esse sujeito que seja feita uma penhora no patrimônio dele, mas ele está penhorando, certo? Ele está se desfazendo dos bens. Então, para proteger esse patrimônio, eu solicito uma medida cautelar. Eu vou antecipar o ato de penhora para agora. Eu quero que seja feito antecipadamente, a fim de proteger o meu direito à futura penhora do bem dessa pessoa. Você vê? Olha as características diferentes de cada uma das medidas de urgência. Nós temos também a tutela provisória de evidência, que a gente vai tratar aqui. Até o Código de Processo Civil de 2015, esse novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, as medidas de urgência estavam relacionadas exclusivamente à urgência, certo? Então você tinha que ter, associado a uma aparência do seu direito, a uma probabilidade do seu direito, teria que justificar em cima de uma urgência. Eu preciso desse provimento agora porque meu cliente está passando fome, porque meu cliente está desempregado, eu preciso agora porque meu cliente está morrendo, tem uma doença terminal, uma série de motivos que estão amparados numa questão de urgência.
Com o Código de Processo Civil de 2015, o cenário muda. Muda em que sentido? Porque além da urgência, é fato que a evidência do direito também faz com que seja necessário, seja útil, seja válido que você antecipe o provimento final. Então a tutela de evidência é uma tutela antecipada. Assim como a tutela antecipada, você quer hoje aquilo que você só teria direito no final do processo. Porém, você não fundamenta o seu pedido em uma urgência. Você fundamenta o seu pedido no direito evidente. Claramente eu tenho esse direito. Ok? A gente vai tratar especificamente sobre isso daí. O Kesley perguntou: nos primeiros anos de reclusão de Suzane von Richthofen, ela recebia pensão pelas mortes dos pais que ela mesma mandou matar. Caberiam eliminar pelo MP? Veja só. Essa medida aí, liminar não seria pelo Ministério Público, porque o Ministério Público é titular da ação penal, certo? A concessão do benefício de pensão por morte é na esfera civil. Então quem teria que pedir essa liminar para suspender o pagamento da pensão, que eu acredito que essa informação deve estar equivocada, ela não recebia a pensão, quem tem que pleitear essa suspensão é a família, certo? No caso, o irmão poderia solicitar a suspensão da pensão por morte através de uma medida liminar. Joia? Isso no âmbito civil. O Ministério Público não é titular da ação civil, é titular da ação penal. Joia? Então a tutela de evidência é uma tutela antecipada, porém amparada na evidência, não na urgência. E por último, a tutela específica. A tutela específica é uma espécie de tutela que é concedida apenas dentro da sentença. A sentença judicial concede a tutela específica nas seguintes situações: obrigação de dar, obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. É o que está lá no artigo 497 do Código de Processo Civil, naquelas situações do artigo 497 do Código Civil. Isso é chamada tutela específica. Brenda perguntou: posso aplicar no processo a tutela cautelar junto com a tutela antecipada no mesmo processo ou uma tutela por vez no processo? Está aí um exemplo de tutela que pode ser feita ao mesmo tempo. Você pode solicitar a tutela antecipada e a tutela cautelar. São duas coisas diferentes. Você está pedindo duas providências diferentes. Então você pode solicitar: eu quero o objeto final do meu processo e quero a antecipação de uma prova. Eu vou pedir uma aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural tem uma característica interessante, porque você tem que comprovar o exercício da atividade rural. Então a sua ação, o que é que você quer ao final do processo? A aposentadoria por idade rural. Eu vou amparar o meu pedido de tutela antecipada no fato de que o direito do meu cliente parece ser muito claro, evidente, eu tenho documentos que provam isso. E vou amparar no período da demora, pelo fato do meu cliente já ser idoso, né? E precisar dessa verba agora, porque não tem condições de trabalhar. Observe: periculum in mora e o fumus boni iuris. Antecipo o objeto final do processo. Agora, como eu tenho que provar o exercício da atividade rural, eu tenho uma testemunha que tem lá 105 anos, 90 e tantos anos. Eu quero vir antecipadamente essa testemunha. No mesmo processo em que eu solicitei a antecipação da tutela, eu irei solicitar também a tutela cautelar. Eu irei solicitar também a produção antecipada da prova. Joia? Então eu posso sim aplicar no mesmo processo. No mesmo processo eu posso ter uma liminar, uma tutela antecipada, uma tutela cautelar e até acumular aí uma tutela de evidência de repente, né? Caso o juiz não concorde que exista urgência, eu vou dizer: então conceda com base numa tutela de evidência. Ok? A tutela específica em si, apenas na sentença e nessas situações: obrigação de dar coisa, fazer ou não fazer. Joia?
Vamos falar das tutelas provisórias. Porque eu vou falar especificamente agora sobre as tutelas provisórias. Espero que a professora Débora entre aí também, que ela disse que iria participar também. Mas eu vou continuando. Tutelas provisórias tiveram um tratamento específico, diferenciado no Código de Processo Civil. O tratamento foi muito específico, assim, muito detalhado acerca da concessão das tutelas provisórias. E aí vamos pegar alguns aspectos dessa tutela provisória. Okay? Eu tenho tutelas provisórias de dois tipos. Eu tenho as tutelas provisórias de urgência e a tutela provisória de evidência. Perceba, eu usei o plural só no primeiro. As tutelas de urgência, as tutelas provisórias de urgência e a tutela provisória de evidência. Por quê? Porque elas se fundamentam em situações diferentes. A primeira tutela, ela é fundamentada na urgência, por isso a gente chama de tutela provisória de urgência. A segunda é fundamentada na evidência do direito. Eu já antecipei aqui que é a tutela de evidência. Tá joia? Então eu tenho de um lado as tutelas baseadas e amparadas na urgência, e de outro a tutela amparada e baseada na evidência. As tutelas de urgência são de dois tipos. As tutelas de urgência antecipada e a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar. São dois tipos de tutela de urgência. As tutelas provisórias, elas podem ser solicitadas em caráter antecedente. As tutelas provisórias de urgência podem ser pleiteadas em caráter antecedente ou incidental. Vamos pegar com mais atenção essa terminologia aí, em caráter antecedente e incidental. O que é uma tutela de urgência, uma tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente? Quando ela é requerida em caráter antecedente, a gente vai ver, é um procedimento que é feito antes da formação completa do processo, da estruturação completa do seu pedido principal. Você vai solicitar previamente apenas a tutela de urgência. Ok? É um procedimento novo. O Código de Processo Civil instituiu em 2015 esse procedimento, um procedimento que não existia antes, que é a possibilidade de você ingressar com sua ação apenas pedindo a tutela provisória de urgência. Depois da análise dessa tutela provisória de urgência, é que você apresenta no processo os demais pedidos, em que você apresenta a sua argumentação, em que você junta a maior quantidade de documentos, de provas relacionadas àquele processo. O que é o pedido, então, de tutela provisória em caráter de urgência, em caráter antecedente? É aquele provimento fundamentado exclusivamente na urgência que você solicita previamente ao ajuizamento de sua ação principal. Tá joia? E o que é a tutela de urgência requerida incidentalmente? Tudo que é incidental é aquilo que é no meio, né? O pedido incidental de tutela de urgência é aquele que é feito no meio do processo. E o que é que eu considero no meio do processo? A qualquer momento. Você pode solicitar a tutela de urgência a qualquer momento no processo, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, seja no STF, seja no STJ. O que é que vai determinar o momento em que você vai solicitar a tutela de urgência incidental? É a necessidade, é a urgência da medida. Ok? Então, se você tem uma urgência que só surgiu
por ocasião do processo estar lá no tribunal para ser analisado, você pode interpor, você pode apresentar uma petição para o relator do processo no tribunal, para que ele se pronuncie sobre a tutela de urgência antecipada ou a tutela de urgência cautelar. O que é isso? Isso é um pedido incidental. Agora atenção, quando você coloca esse pedido dentro de sua petição inicial, ele é também um pedido incidental. Veja bem, não é pelo fato do seu pedido de tutela de urgência estar na petição inicial que ele é antecedente. O pedido antecedente da tutela antecipada, da tutela de urgência antecipada ou da tutela de urgência cautelar, é quando é feito antes da sua petição inicial do processo. Se você pede dentro da petição inicial, dentre os pedidos que você faz na petição inicial, um deles é o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Esse pedido de tutela provisória de urgência antecipada é um pedido incidental. Débora, conseguiu? Quando quiser aparecer, fica à vontade. Pronto, vamos botar aqui, visualizar. Adicionar. Guardando Débora aí entrar no processo, na aula no Instagram. Tá joia? Então, vocês estão aí acompanhando. Minha amiga Débora, tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? Tá me ouvindo legal aí? Seu áudio tá bem baixinho. Mas acho que dá para ouvir. Também não pode falar muito alto não por causa de Rafael. Como é que tá, Rafael? Ó. Tá bem, né? Não se preocupe não. Ele tem prioridade. Tá joia? Diego Cazucas, olha quem entrou aí, tá vendo? Veio fiscalizar a aula aí. Então, eu já comecei a aula, estava falando especificamente agora das tutelas provisórias, daquelas características que são comuns às tutelas provisórias, né? Expliquei que você pode solicitar a tutela provisória antecedente, de urgência antecedente, fundamentado na urgência, ou incidentalmente, né? E muita gente confunde e acha que o pedido feito na petição inicial seria um pedido já antecedente. Não é, né? Existe um procedimento específico para a tutela requerida em caráter antecedente, procedimento próprio para isso, né? Quer falar um pouco sobre esse procedimento? Sim. Exato. Antes do provimento final, exatamente. Quem está aqui na sala do Teams, no Microsoft Teams, a professora Débora está falando de um negócio importante, que é o fato de que essa decisão judicial antecipada, ela é uma exceção, ela não é a regra, né? São situações excepcionais que caracterizam essa possibilidade de você receber previamente aquilo, a tutela, aquilo que você pretende ao final do processo. Então são situações excepcionais.
O problema da tutela provisória requerida em caráter antecedente é que ela acaba tendo que ser justificada em razão de uma insuficiência de informações ou de dados para o ajuizamento direto da ação principal, né? O que é que como é que eu diferencio? Nós temos a tutela cautelar ou a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é aquele procedimento em que você vai ajuizar uma demanda, só que não é ainda a sua demanda principal. É uma demanda em que você só está pleiteando, de fato, a antecipação da tutela. O Código de Processo Civil não deixa claro a situação que enseja isso. Mas, de fato, isso ocorre porque você não tem, previamente ou naquele momento especificamente, todos os elementos necessários para você entrar com sua ação principal. Você já tem uma ideia do que você vai pedir. Você já tem uma ideia lá na frente do que é que você vai solicitar na sua petição inicial. Porém, o que existe de fato hoje é uma urgência. É a urgência do provimento requerido em caráter antecedente. Então, você entra exclusivamente com esse pedido. Olha, eu quero que me conceda aqui a tutela antecipada nesse momento, até que eu reúna condições de entrar com o processo principal. Eu tive um exemplo, eu trabalhava na assessoria jurídica da SMTT aqui de Aracaju, e na época estava entrando o Uber aqui. Eu não sabia nada de Uber, não tenho conhecimento de informática, e a ordem que me veio do superintendente era o seguinte: olha, isso aí é ilegal, não existe norma que regulamente a prestação desse serviço, dê algum jeito aí para poder impedir o Uber de entrar aqui em Aracaju. O que é que eu fiz? Como eu não tinha elementos, eu não tinha informações suficientes para ajuizar a demanda principal, eu entrei com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, para que fosse me garantido hoje a suspensão do aplicativo do Uber, até que eu reunisse condições para ajuizar a demanda principal. E funcionou exatamente dessa forma. O juiz entendeu que eu não tinha elementos, eu não tinha acesso a dados, informações telemáticas sobre o Uber, concedeu a tutela naquele primeiro momento, e aí se seguia o processo principal. É diferente da tutela cautelar, não é isso? Tutela cautelar requerida em antecedente, ela não há possibilidade aí de concessão antes da ouvida do réu, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Débora? Débora, acho que travou. Seu áudio está bem baixinho. Bem baixinho, eu não estou conseguindo ouvir direito. Travou. Débora. Débora? Travou um pouco voltou agora. Voltou. Seu áudio está um pouco baixo. Se tiver um microfonezinho, acho que fica... Pronto, joia. Quando quiser voltar, volta. Tá joia? Valeu. Bom, gente, dando continuidade então. O que é que eu estava explicando, certo? Que essa tutela,
provisória, ela pode ser requerida antecipadamente ou incidentalmente durante o processo. A tutela provisória requerida em caráter antecedente, existe um procedimento específico para esse tipo de solicitação, certo? Quais são os requisitos gerais de uma tutela de urgência? Fumus boniuris, periculum in mora. Kessler colocou aí, é bem subjetivo. Alguns juízes, em casos semelhantes, uns podem conceder, outros não. Não é tão subjetivo assim, certo? A análise, obviamente, da urgência pode variar, da importância do tema, pode variar de um juiz para outro, mas nós temos requisitos objetivos no Código de Processo Civil, certo? Então, assim, apesar de ser uma análise de urgência, às vezes subjetiva, os requisitos, eles são sim requisitos objetivamente previstos no Código de Processo Civil, certo? Vamos falar primeiro da tutela de urgência, para a gente poder tirar qualquer dúvida em relação à tutela de urgência. A tutela de urgência, ela tem como requisitos, certo? É um tipo de tutela provisória, tutela de urgência. Requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observe. Probabilidade do direito tem que ter nos dois tipos de tutelas de urgência, tanto a antecipada quanto a cautelar. O perigo de dano, se for dano à parte, o objeto, a tutela da parte, aí vai ser uma tutela antecipada. Por quê? Você está querendo antecipar o objeto final do processo a fim de evitar que esse objeto se perca. Ok? Já se o dano ou prejuízo for ao resultado útil do processo, essa tutela se chama tutela de urgência cautelar. Ok? Dentro daquelas diferenças que a gente fez aqui. Tutela antecipada é o recebimento hoje daquele provimento final do processo. Tutela cautelar é a antecipação de um ato processual a fim de resguardar o resultado útil do processo. Tá joia? Existe um requisito a mais que é importante a gente abordar agora, que é a questão do perigo da irreversibilidade da medida. Veja só, via de regra, tanto a tutela antecipada como a tutela cautelar, mais a tutela antecipada inclusive, elas não podem ser irreversíveis, ou seja, eu não posso conceder uma tutela antecipada que lá na frente eu não possa receber de volta aquilo, não possa restituir o status quo ante, ok? Então, para toda medida antecipatória, previamente o juiz tem que ter em mente a possibilidade de reverter essa situação, a possibilidade de fazer com que o status quo anterior ele seja resguardado. Agora, isso não pode ser levado a ferro e a fogo, isso não pode ser levado de maneira absoluta, porque vão existir situações em que, apesar da reversibilidade ser algo improvável, há necessidade de concessão da tutela de urgência. Aquela situação, por exemplo, em que a parte que solicita a tutela de urgência está numa situação de extrema vulnerabilidade. É aquela situação em que você está solicitando alimentos. Então, nessas situações, o perigo da irreversibilidade da medida tem que ser relativizado. E aí, Débora, como é que está o áudio agora? Será que melhorou? E aí, agora? Agora tá show. Agora tá ótimo. Maravilha. Vamos falar sobre o perigo da irreversibilidade da medida? O que é que você tem para dizer aí para o pessoal? Pronto, vamos lá. Então, em geral, isso é uma regra que muitas das vezes, inclusive quando se trata de tutela antecipada, a gente acaba tendo que abrir uma exceção. Isso. Até porque não pode ser irreversível para nenhum dos lados. E muitas vezes, quando você deixa de conceder uma tutela em nome desse requisito da irreversibilidade, você acaba criando uma situação irreversível para o outro lado, que também não deve ser aceito. Então, ao final das contas,
a gente acaba trabalhando com esse requisito a partir da ideia de proporcionalidade, de razoabilidade, enfim, de analisar qual é o risco que você deve evitar mais. Né? Exatamente. Qual é o risco mais grave? Eu tive uma situação engraçada sobre isso. Acaba que esse é um requisito secundário diante dos principais. A gente fala que existem fumos boniúria e perigo mora como requisitos-chave, mas quando a gente fala da irreversibilidade, a gente vê que sim, é um requisito, mas é um requisito talvez secundário, porque muitas das vezes ele é relativizado. Né? Exatamente. A situação curiosa que eu tive foi justamente numa ação judicial em que eu solicitei a tutela antecipada para o recebimento de um benefício de aposentadoria por invalidez de uma senhora de idade já, e a decisão judicial foi negando a antecipação de tutela, afirmando que pelo fato da minha cliente ser muito idosa e poder falecer durante o processo, o INSS não teria como recuperar o dinheiro que pagou indevidamente numa eventual decisão judicial desfavorável. Então você imagine a falta de proporcionalidade, como você disse. Para o outro lado, exato. Faltou proporcionalidade. Você não vai chegar para uma pessoa e dizer, olha, você não tem direito porque é idoso. Né? Você não tem direito à antecipação de tutela porque está em vias de morrer. Se eu contasse isso para minha cliente, coitada, é capaz dela morrer mesmo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá despachar com o juiz na época, foi doutor Ronivon. Cheguei, doutor, eu não vou nem falar nada para o senhor, eu só quero que o senhor leia aqui essa decisão para o senhor ver que a situação que foi criada. Aí ele disse, não, doutor, não se preocupe, vou reverter isso. Ele entendeu plenamente a situação e acabou mudando até o entendimento dele. Que é uma outra característica interessante da antecipação de tutela, né? Que pode ser requerida a qualquer momento e pode ser modificada e revogada a qualquer momento também. Né? A situação de precariedade também é outra característica da tutela, não é isso? Exatamente. E é como eu estava tentando explicar, não sei se o áudio deu para ouvir, né, no momento que estava tratando desse tema, que é justamente a precariedade da tutela que faz com que ela possa ser requerida em caráter antecedente e sem os elementos suficientes de formação da convicção do juiz. Isso. Que ele não vai precisar decidir com um grau de certeza tão grande quanto seria na tutela definitiva, porque não há aí aptidão para a formação de coisa julgada. Então, não é aquela tutela imutável, aquela tutela que não pode ser modificada, é uma tutela precária. Então, ela é modificável, ela é revogável a qualquer tempo, e por isso é como se desse, mal dizendo, mas é como se desse a oportunidade de o juiz errar sem que houvesse um prejuízo tão grande quanto seria em uma tutela de natureza definitiva. Então, essa natureza provisória e precária é que torna possível essa concessão em caráter antecedente. Já abusando de você, eu queria que você falasse sobre a questão da estabilização da tutela provisória requerida em caráter antecedente. Uma vez concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, quando é que ela se estabiliza? Pois é, então, essa situação, eu passo geralmente uma aula inteira tratando desse tema com os alunos, né? E isso já virou, por várias vezes, tema de TCC na faculdade. Exatamente. Porque é uma questão bastante polêmica, em razão dos inúmeros... A natureza jurídica, né, é conflitante, é complicado de entender. Primeiro, que é um instituto completamente novo, né, no nosso sistema. O que é isso? Até então, a gente falava de estabilização da demanda quando os pedidos não podiam ser modificados, né? Então, a gente falava que a demanda se estabiliza a partir do momento que você não pode mais ter a modificação dos pedidos. E agora se utiliza o nome estabilização em um outro sentido. É coisa julgada, não é coisa julgada? É qualquer meio de impugnação que impede essa estabilização ou precisa ser um recurso? Então, são vários pontos e um único dispositivo que gera essa polêmica, né, a respeito da estabilização. Então, a tutela antecipada, ela é uma tutela que tem natureza satisfativa.
Sim. Então, ela entrega a quem pede, né, aquilo que se deseja, o que ele pretende na tutela final. Então, você tem uma semelhança de pedidos. É o mesmo pedido que será feito ao final, é um pedido que está sendo feito de maneira provisória. E aí, quando você entrega esse pedido, você entrega essa satisfação de maneira antecedente, e o outro lado simplesmente não impugna, o outro lado simplesmente não recorre, rebate, né? Então, entende-se que houve aí uma concordância com a decisão e que, portanto, essa decisão ela tem a aptidão de se tornar estável, de não ser mais modificada naquele prazo de 2 anos. E aí a lei fala em recurso. Então, se a parte ela não interpõe o recurso, e aí a gente sabe que recurso de decisão interlocutória em sede de mérito ali é um agravo de instrumento, se não há um agravo de instrumento, então há estabilização. E aí volta a discussão, mas se ela estabiliza e não modifica os seus efeitos, é coisa julgada? Exatamente. Não é coisa julgada? O julgamento é extinguir o processo sem julgamento do mérito, né? Porque não fez coisa julgada. De fato, não existe a coisa julgada. E aí a coisa julgada só vai se estabelecer depois de 2 anos? Não é definitivo. Exatamente. Exatamente. A gente vai ter que esperar os 2 anos para ter uma efetiva coisa julgada, ou permanece esse limbo, né? A questão da estabilização, para quem está aqui na turma do Microsoft Teams, é aquela situação em que você solicitou a tutela antecipada dentro dessa sistemática, né, do pedido em caráter antecedente, e o réu, por algum motivo, não recorreu da decisão que foi favorável à concessão da tutela antecipada. E aí gera uma situação de impedimento de continuidade do processo principal. O processo principal simplesmente para, porque a tutela antecipada foi estabilizada, e em razão dessa estabilidade, você só pode vir a retomar a discussão, e aí o Código de Processo Civil, ao meu ver, de maneira correta, garantiu tanto ao autor quanto ao réu retomar a discussão dessa tutela antecipada. Porque muitas vezes você recebe a tutela em caráter antecipado, mas quer dar um fim naquela situação. Não quer ficar nessa expectativa de passar 2 anos esperando se o réu vai entrar com ação para impugnar essa tutela estabilizada ou não, né? Então ele também tem interesse. Então, mesmo o autor se beneficiando da tutela requerida em caráter antecedente, ele pode sim provocar através de uma ação à parte, é uma ação diferente, não é a mesma ação, pode provocar através de uma ação à parte a rediscussão da tutela antecipada, a fim de aí sim fazer coisa julgada. Porque até que se passe o prazo desses 2 anos, que aí é uma outra discussão, se é um prazo decadencial ou um prazo prescricional. Eu entendo que é decadencial, né? E aí tem uma relevância isso, ser decadencial, porque não caberia suspensão, né, do prazo decadencial. Se eventualmente o encerramento ocorrer numa data de não útil, vai acontecer o prazo decadencial, né? Funciona mais ou menos como o prazo do mandado de segurança, de 120 dias. Então, essa situação ela só vai realmente se definir quando houver ou essa discussão efetiva, provocada tanto pelo autor quanto pelo réu, ou quando passados esses 2 anos da estabilização da medida. Não sei se você concorda com o que eu disse. Acredito que esse prazo é decadencial mesmo? Não, eu concordo e queria acrescentar, inclusive, o seguinte: a gente tem que fazer uma diferença aí do que é o efeito e do que é o conteúdo da decisão também. Porque quando a gente fala em estabilização, nós temos uma estabilização dos efeitos daquela tutela. Então, eu recebi aquilo que eu queria, eu tenho a satisfação do meu direito, mas eu não tive uma apreciação do mérito. Sim. Eu não tive uma apreciação exauriente de cognição do juiz. Então, muitas vezes, eu não fico satisfeita só com os efeitos. Eu quero que, além dos efeitos, eu tenha uma análise profunda do mérito da ação.
E aí eu mesmo sendo autor, mesmo pedindo a tutela, eu digo assim, ó, eu quero a tutela, eu quero a satisfação, mas não quero só isso. Eu quero também o julgamento, a análise pormenorizada do mérito e que haja uma definição da questão final com formação, inclusive, da coisa julgada. Perfeito. Então, acho que vai bem nesse sentido também de trazer para o autor a possibilidade. Débora, vamos esclarecer uma coisa em definitivo para todos os alunos que estão aí em sala de aula. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente não estabiliza. Por que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente não estabiliza? Porque não satisfaz. Exatamente. Na tutela cautelar você não está, né? A questão é que você, na tutela antecipada, e isso é importante frisar, na tutela antecipada, o pedido da tutela é idêntico ao pedido final. Então, você tem, no momento da concessão da tutela, uma satisfação. Então, eu queria a realização de uma cirurgia em caráter. Oh, meu Deus. Saiu aqui do... Caiu aqui no Instagram. Mas estamos voltando. Vamos esperar o pessoal entrar. Só explicando. Na tutela antecipada requerida em caráter antecedente, como eu disse, é um procedimento prévio ao ajuizamento propriamente da petição inicial, né? E você está pedindo que seja antecipado o provimento final do processo. Já no caso da tutela cautelar, como eu expliquei, é uma antecipação de um ato processual ou de uma providência para resguardar o resultado útil do processo. Então, uma vez sendo concedida a cautelar, o processo não vai se encerrar. A decisão da tutela requerida em caráter antecedente não estabiliza, porque ainda vai ficar pendente de discussão o mérito, né? Ainda é discutível o mérito. Então, na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ocorra aquela hipótese de concessão da medida cautelar ou de não concessão da medida cautelar, vai haver necessidade ainda de providência, de pronunciamento sobre o mérito da ação. Por isso que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente não pode ser estabilizada. Voltamos, né? Porque o Instagram ele está derrubando a gente. Chega um determinado tempo, ele derruba. A gente não é Jorge Mateus. Se a gente fosse Jorge Mateus, fosse Safadão, né? A gente tinha mais tempo de Instagram. Mas como a gente não é, né? Temos poucos seguidores, aí temos que ficar indo e voltando assim. Mas a audiência da gente é fiel. Já estão retornando aí também. Olha. Eita, meu celular também deu uma pausa aí. Voltou? Voltou. Joia. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá escutando direitinho? O som? Certo? Beleza. Vamos falar agora do procedimento. O procedimento na questão da tutela cautelar. Na tutela cautelar, o juiz não concede a tutela cautelar sem antes ouvir o réu, né? Não tem... na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tem que se ouvir o réu em 5 dias. E tem revelia, né? Caso o réu não se pronuncie, há a revelia acerca desse pedido cautelar, dessa medida cautelar. E aí o provimento será tomado aí pelo juiz. E o juiz vai ter que decidir em 5 dias sobre a tutela cautelar. Como é que funciona essa transição da tutela cautelar requerida em caráter antecedente para o rito comum? Depois da medida cautelar, há necessidade de nova citação do réu ou o réu é intimado para a audiência de conciliação e mediação e faz a sua defesa após a audiência de conciliação e mediação? Como é que funciona? É uma nova citação ou é uma intimação depois que ele é citado da tutela requerida em caráter antecedente? Então, agora a gente tem
a gente teve a extinção do processo cautelar, né? Então, agora, o processo cautelar, a tutela cautelar, ela não é feita mais em um processo autônomo. A tutela cautelar, ela é feita dentro do mesmo processo, porque em que pese sejam pedidos diferentes, o pedido final e o pedido provisório tenham naturezas diferentes, eles são relacionados, né? Na tutela antecipada, a gente tem o pedido final idêntico ao pedido provisório, mas na tutela cautelar, a gente tem o pedido final em que pese não seja idêntico, mas relacionado. O pedido cautelar, ele tem a função de resguardar, de acautelar aquele pedido final. Então, a gente tem um processo só. Então, não há necessidade de um novo processo. Então, pronto. Continua o processo normal, adotando agora o rito comum, né? Então, vai existir audiência de conciliação, mediação, mesmo havendo esse procedimento requerido em caráter antecedente. As tutelas requeridas em caráter antecedente não tiram a necessidade aqui de um provimento ou da continuidade do rito no processo, não é isso? Vamos falar agora um pouco da tutela de evidência. Acho que falamos aqui da tutela cautelar, falamos da tutela antecipada, vamos falar da tutela de evidência, que é uma inovação também no Código de Processo Civil, né? De 2015. Não existia tutela de evidência no Código de Processo Civil anterior. Aliás, foram mudanças significativas, porque o novo Código de Processo Civil acabou com as cautelares. Já que a gente vinha falando das cautelares. Antigamente, a gente, para solicitar uma cautelar em caráter antecedente, havia necessidade de uma ação cautelar específica, né? Era uma ação judicial à parte. E meio que isso foi aproveitado. Vou pedir licença a você só um instantinho, que o Rafael tá me chamando. Vá-se embora. Eu volto já. Vá-se embora, eu vou lá já. Valeu. Eu volto já. Sem problema. Valeu, tchau. Até já. Pronto. Então, eu estava explicando que antigamente havia necessidade do ajuizamento de uma ação cautelar específica. Então, o objeto da ação cautelar ele foi transformado nessa tutela cautelar, agora dentro de um mesmo processo. Então, quando se encerra a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a situação natural é a continuidade do mesmo processo. Você não precisa mais citar o réu para o processo, e o processo continua com audiência, com todo tipo de ato processual praticado do rito comum. A tutela de evidência, vamos passar agora para a tutela de evidência. Não existe mais a discussão de urgência, certo? O que existe na tutela de evidência é a evidência do direito. Porém, você não pode basear todo o seu direito em uma evidência argumentada. Você não pode simplesmente argumentar que o seu cliente tem um direito evidente. Você precisa demonstrar. Então você precisa de fato mostrar para o juiz que a sua situação se enquadra naquilo que está previsto na lei, certo? Mesmo decidido por revelia. Está dizendo em relação a quê, Cláudia? Explica aí um pouquinho melhor. Certo? No caso da cautelar, a cautelar, não havendo resposta da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, vamos voltar aqui para a questão da cautelar requerida em caráter antecedente, que eu acho que é isso que a Cláudia está pedindo aqui, informação. Quando há a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, ela pode ter ocorrido em razão do entendimento do juiz. Então o juiz entendeu que mesmo com a contestação do réu, mesmo com a contestação do réu, o juiz entendeu que o provimento cautelar é necessário. Então, qual é o procedimento que o juiz tem que fazer? Receber o pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, ele imediatamente cita o réu, 5 dias para se manifestar. Se o réu se manifesta e diz, olha, não cabe a medida cautelar, o juiz vai decidir. E decide dizendo se é para tomar a medida cautelar ou não. Então ele pode dizer, não, eu vou providenciar o arresto dos bens, vou providenciar o sequestro dos bens. Diferença de arresto para sequestro, que arresto é de todos os bens, indefinidamente. O sequestro é de um bem específico, certo?
Então ele vai resguardar aquele bem para lá no futuro ser penhorado. O juiz decidiu isso após uma manifestação do réu. Já no caso da revelia, quando ocorre a revelia no procedimento cautelar, o que é que faz o juiz? O juiz, ele entende que o réu não tem interesse em impugnar a produção daquela prova antecipada, impugnar o arresto, impugnar o sequestro. Então o juiz vai decidir sem a ouvida do réu, sem o réu ter se manifestado por conta da revelia, mas ainda vai ficar pendente a discussão do mérito. Então assim que ele decide a questão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ele manda uma intimação para o réu para que o réu compareça à audiência de mediação e conciliação. Então olha a ligação direta que é estabelecida aí. Sai da tutela cautelar concedida, certo? No caso de revelia vai ser concedida favoravelmente aí ao autor, né? E aí imediatamente vai-se para uma audiência de conciliação e mediação, que é o próximo ato do processo. E aí, a partir da audiência, se a audiência for frustrada, é que existe a citação do réu, é que existe o prazo do réu se manifestar em contestação. Ok? Então, isso é o que ocorre quando há manifestação do réu na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ou quando não há manifestação do réu na tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Brenda colocou, analisando os caracteres do processo procedente e o caráter improcedente. Então, o processo ser procedente ou improcedente é algo que vai acontecer apenas após esse procedimento, certo? Após a ouvida do réu em contestação, produção de prova, tudo isso. Nesse momento, o que está se analisando na tutela cautelar requerida em caráter antecedente é o pedido da medida cautelar. No caso da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, é o pedido da tutela antecipada. Okay? A diferença é que na antecipada, a antecipada pode estabilizar e aí gerar um efeito parecido com a coisa julgada, mas não é coisa julgada. Joia? O efeito dessa revelia não modifica a análise do mérito. Exatamente. O efeito dessa revelia na tutela cautelar não modifica a análise do mérito. O efeito da revelia na tutela requerida em caráter antecedente, ou seja, não é nenhuma revelia, é a situação de não haver recurso, né? Implica na estabilização da decisão. Só isso. Certo? Estabilização da decisão. O que é estabilizar a decisão? É garantir que aquela decisão vai permanecer até que alguma das partes, através de uma ação judicial, venha a querer sua modificação, revogação ou a sua sustação, certo? Então, esses são os efeitos das decisões judiciais. Tutela de evidência. Vamos para a tutela de evidência. Como eu disse, números clausos. Não mais você leva em consideração o elemento urgência. Não existe urgência numa tutela de evidência. O que existe, de fato, é uma comprovação de caracterização de evidência do direito. E essa comprovação ela tem que ser efetiva. Quais são as situações previstas na legislação que autorizam a tutela de evidência? Primeira situação, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto interesse protelatório da parte, do réu no caso, certo? Da parte que o réu também pode solicitar, mas isso é outra questão. Esse primeiro inciso tem que ser olhado com muito cuidado, com muita parcimônia. Por quê? Quando eu digo que deve ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, eu não estou excluindo o fato de que o direito tem que estar demonstrado à evidência. Porque fica parecendo muitas vezes que toda ação que eu ingressar com ação judicial, que eu entrar no judiciário e o réu começar a se manifestar tentando protelar o processo, fazendo uma defesa temerária, em todas as situações isso vai me garantir o direito a uma tutela
de evidência, que é a antecipação do provimento final do processo. Não. Eu tenho que demonstrar a evidência do direito, eu tenho que ter elementos que comprovem essa evidência do direito e justificar também no manifesto de interesse protelatório do réu. Isso tem que ficar caracterizado juntamente ao fato de que você tem elementos que comprovam a evidência, certo? Então, o primeiro caso previsto na legislação no Código de Processo Civil para a concessão da tutela de evidência é naquela situação de caracterizar-se o abuso do direito de defesa ou manifesto de interesse protelatório do réu, evidentemente você tendo documentos que atestem a plausibilidade do seu direito. Tá joia? Segunda situação que autoriza a concessão da tutela de evidência, e esse segundo caso, ao contrário do primeiro, é possível autoriza-se... Voltou, deu uma pausa aqui. Esse segundo caso autoriza a concessão liminar, ou seja, sem a ouvida do réu. No primeiro caso que eu expliquei, manifesto de interesse protelatório do réu, abuso de direito de defesa, obviamente o réu tem que ter se manifestado. No segundo caso, o réu não precisa ter se manifestado ainda no processo. Então, é uma situação prevista na legislação de tutela de evidência que é possível conceder liminarmente. Que situação é essa? As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculantes. Veja bem, é uma situação em que existem dois elementos aí importantes. O primeiro elemento é a existência de prova do seu direito e unicamente você consegue provar esse direito através de documentos. Lembra o exemplo que eu dei? Eu preciso de uma testemunha, no caso da aposentadoria por idade rural. Eu preciso de uma testemunha que comprove o exercício da atividade rural. Esse direito nunca vai me garantir uma tutela de evidência. Por que esse direito nunca vai me garantir uma tutela de evidência? Porque eu não consigo comprovar o direito desse meu cliente através exclusivamente de documentos. Tá joia? Então, o primeiro elemento do inciso 2 aí do Código de Processo Civil, do artigo 303. Oi, Catiuxa. Obrigado, Catiuxa. A segunda situação aí que a gente está vendo da tutela de evidência é aquela situação em que você comprova o seu direito exclusivamente através de documentos. Joia? Segundo requisito para a tutela de evidência nessa situação que a gente está vendo aí é haver julgamento em casos repetitivos ou súmula vinculante. Apesar da referência apenas a essas duas situações, vamos ampliar a nossa mente. Também pode ser concedida a tutela de evidência para aquelas situações que o Código de Processo Civil identifica como precedentes judiciais. Onde é que eu sei, onde é que estão enumerados os chamados precedentes judiciais? Lá no artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, lá no artigo 927, você tem lá dizendo que a súmula do STF, independente de ser vinculante ou não, é considerada um precedente judicial. Portanto, a tutela de evidência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem a ouvida da parte contrária, quando o meu direito puder ser comprovado exclusivamente através de documentos, primeiro requisito, e que tenha previsão em súmula de STF, STJ, vinculante ou não. Foi um julgamento em sede de recursos repetitivos no STJ, um acórdão corrente de julgamento em casos repetitivos no STJ. Tem direito, sim, à tutela de evidência. Tem uma súmula de Tribunal de Justiça acerca de direito local. É uma situação de precedente que não está prevista aqui expressamente, mas que a gente deve considerar também como possível de concessão de uma tutela de evidência. Aquela situação em que o tribunal
ele está analisando o direito local, o direito estadual, e na análise desse direito estadual ele cria aí uma súmula. Essa súmula, esse entendimento vai vincular todos os juízes que estão vinculados àquele tribunal. Então, se o juiz recebe uma demanda dessa, ele pode sim decidir concedendo a tutela de evidência. Segunda situação. Terceira situação, que também autoriza a tutela de evidência concedida em caráter liminar, ou seja, sem a ouvida da parte contrária. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. É uma situação muito específica. O que é uma demanda rei persecutória? Uma demanda rei persecutória é uma demanda em que você está perseguindo, está indo atrás de um bem, de uma coisa. Obviamente que a coisa dada em depósito tem que ficar nas mãos do depositário. Bom, se eu recebo uma coisa em depósito, eu tenho o dever de resguardá-la, eu tenho o dever de protegê-la, eu tenho que impedir que esse direito se perca, que esse bem se perca. Então, eu vou entrar com a demanda rei persecutória para que a pessoa que esteja em posse desse bem me entregue esse bem, né? Me dê esse bem para que eu possa exercer a minha obrigação como depositário. Essa demanda, comprovada documentalmente, autoriza a concessão aí de uma tutela de evidência em caráter liminar. Tá joia? Quarta situação, que não autoriza a concessão em caráter liminar da tutela de evidência, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. É a situação mais geral que tem. É aquela situação em que você, na sua petição inicial, prova através de documentos robustos o seu direito, documentos que demonstram a evidência do seu direito, e o réu não é capaz, na contestação, de infirmar, de deixar uma dúvida sobre o meu direito. Então, nessa situação, o juiz irá analisar, depois, portanto, da ouvida do réu, a possibilidade de concessão da tutela de evidência. Tá joia? Com isso, terminamos a análise de nossas medidas de urgência. Revisãozinha rápida, medidas de urgência que a gente analisou na aula de hoje. Liminares, o que é que são liminares? O que é a tutela provisória cautelar? O que é a tutela provisória antecipada? Certo? Ambas são tutelas de urgência. São tutelas de urgência por quê? A antecipada e a cautelar, porque são fundamentadas na urgência. E vimos também a tutela de evidência. Eu mencionei aqui a tutela específica, que não é uma tutela nem de urgência, é mais parecida com a tutela de evidência, mas é aquela tutela concedida dentro da sentença judicial, quando a sentença disser respeito à obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Ok? Então, resumo da aula de hoje. Para os meus alunos que estão aí no Teams, eu vou passar amanhã uma atividade que vai ser a atividade para aquelas pessoas que não conseguiram fazer a atividade no Google Sala de Aula, certo? Eu coloquei umas atividades do Google Sala de Aula. Essas atividades, quem fez vai ser pontuado, pode ficar sossegado. Quem não fez vai ter uma outra oportunidade de fazer as atividades lá no portal. Eu vou colocar no portal essas atividades. Quem quiser fazer também, que já fez a atividade lá do Google Sala de Aula, pode também fazer, não tem problema nenhum. Tá joia? Então, encerrando a live de hoje, quero agradecer minha amiga Débora, que me ajudou aí na aula de hoje. Agradecer a todos aqui que estão presentes na sala do Microsoft Teams. Agradecer o pessoal do Instagram que ficou até agora. Obrigado pela participação, pelas palavras elogiosas. Um abraço a todos e até
daqui a pouco para os meus alunos de previdenciário. Daqui a pouco a gente vai falar de previdenciário, tá joia? Um abraço a todos. Tchau. Tchau, pessoal aí do Teams.